Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aula de número 5, a última aula do esquenta do curso Seja Mais Criativo. Chegamos ao final e hoje eu quero então mostrar um pouquinho do conteúdo que eu estarei ministrando do curso Seja Mais Criativo a partir do dia 20. Então aqui eu sempre trago uma fundamentação sobre o tema. Então, criatividade, de origem do latim creare, indica capacidade de criar, produzir, inventar coisas novas, pode ser aplicada em qualquer área da nossa vida. Ser criativo é pensar fora da caixa. Então, a gente tem uma caixinha, e às vezes a gente fica só ali dentro, e aí, puf, como é que a gente faz para pensar fora, pensar diferente? É ser original, não seguindo as normas pré-estabelecidas. Obviamente que respeitando as leis e nunca imitando o que já foi feito por milhares de vezes. Aqui algumas dores que a pessoa não criativa ela sente. Então, ela tem medo de se arriscar, medo de errar, porque ela às vezes não conhece o novo e nem quer dar oportunidade. Tem muitas pessoas que acabam ficando paralisadas, elas ficam literalmente paradas, igual esses postes que eu coloquei nessa imagem. Então, a gente precisa estar em constante movimento se a gente quiser realmente criar alguma coisa nova, se a gente quer buscar o novo. Essas pessoas, elas acabam tendo algumas limitações que até podem vir de crenças limitantes ou cansaço, porque elas estão fazendo coisas repetidas, sem graça, sem ter um propósito. Então, essas dores elas podem ser substituídas por novas habilidades. Durante o curso, a gente vai ter várias atividades, como essas que vocês fizeram no Esquenta, e que, com certeza, vocês aprenderam muitas coisas, conseguiram criar coisas novas e passaram a ter esse senso de autorrealização, de conquista. E, com certeza, quando a gente consegue isso, a felicidade vai lá em cima. E aí a gente passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Nos cursos, eu sempre gosto de trazer à tona uma validação científica sobre o tema e também uma curiosidade. Então, vocês vão ter isso, vão receber ao final do curso um e-book com aproximadamente 50 páginas, com tudo aquilo que vai ser ministrado. E aqui o método Van Acker, que vocês já conhecem, eu já mostrei como que ele funciona e a gente sempre trabalha a conscientização. Então, como é que eu pego uma situação, um problema, me conscientizo daquilo que realmente eu preciso mudar e aí a partir disso eu entro em ação. Então, a execução. Então, conscientização, execução. Na sequência, eu vou estar medindo aquilo que foi feito. Então, é importante a gente ter aí esses parâmetros para que depois a gente possa, sim, avaliar. E aí começa tudo de novo. E vamos nós. Na aula de número 1, eu vou trazer 6 pilares. Pilares da espiritualidade, da família, saúde, relacionamento social, lazer, trabalho. Em todos eles, a gente vai refletir sobre o que a criatividade pode fazer para poder melhorar cada um desses pilares. Então, essa primeira aula de autoconhecimento ela é fundamental, porque aqui, de certa forma, a gente já vai trabalhar a nossa conscientização de como que a gente está nesse momento. Na sequência, a aula 2, que seria na quarta-feira, então a aula 1 vai ser na segunda-feira, a aula 2 vai ser na quarta, e a aula 3 vai ser na sexta-feira, que assim vocês têm tempo para poder concluir as tarefas, já que aqui são mais tarefas do que no Esquenta. Então, na aula 2 eu vou estar falando sobre as características de uma pessoa criativa, como que ela pode estar, a partir disso, desenvolvendo habilidades, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Depois a gente vai ver sobre o processo criativo, então tem 5 etapas
onde esse processo acontece. A gente vai falar sobre as influências dos ambientes e da cultura. Muitas vezes a gente é criado num meio, na escola, na igreja, na família. Então, essas influências acabam fazendo com que a gente venha a ser mais ou menos criativo. E, por fim, os atributos da produção resultante do processo criativo. Então, primeiro a gente identifica o processo, depois a gente vai ver os atributos da produção. Ok? Então, essa seria a aula 2. Por fim, a aula 3, a gente vai falar um pouco de algumas coisas que acabam prendendo muito a gente. Então, precisamos aprender a valorizar as nossas ideias. Então, para de se importar com a opinião dos outros. Acaba que isso muitas vezes paralisa a gente, porque a gente acha, não, isso daí não é para você, você nunca vai conseguir. Então, a ideia aqui é a gente até, seguindo aqui para o outro conceito, né, que é de se rebelar. Então, às vezes, a gente precisa ir um pouco além, né? Fazer algo fora do padrão para poder achar a solução. Então, essa criatividade ela é muito importante. Combinar ideias antigas, isso daqui é bem legal, porque na nossa mente existem memórias armazenadas, milhões delas, e aí, às vezes, a gente está diante de uma situação no presente, mas que algum insight do passado pode ajudar a gente nessa resolução. E, por último, mexer o cérebro. Então, a gente precisa buscar aqui o momento eureka, e isso só vai acontecer se realmente a gente estiver em movimento. No curso eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui, deixar uma reflexão final, né, para que vocês experimentem um novo, sem se preocupar com a opinião dos outros. Grandes ideias morrem antes de nascerem por causa disso. Se você acredita no seu potencial, pelo menos tente colocar em prática. Determine um prazo, faça planejamento, porque é melhor se arrepender de algo que você tentou do que ficar ruminando a vida toda por algo que você gostaria de ter tentado. Aqui também trago um versículo bíblico que está lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, vocês receberão também dicas de 3 livros, 3 filmes muito bacanas para quem estiver participando na próxima turma. E aqui deixar só alguns outros cursos que eu já tenho também nesse mesmo formato. Então, obrigado por me acompanhar nessa breve introdução, nesse esquenta que foi realmente muito bom. No final eu vou estar encaminhando, conforme prometido, um e-book, onde um mini book, digamos assim, com o trabalho que vocês fizeram. Então, se você gostou, compartilhe, passe isso adiante, porque muitas pessoas precisam, né, se aprofundar nesse conteúdo. E o preço, né? O preço desse curso, ele custa R$ 179, mas a gente está em fase de lançamento, então ele vai custar R$ 99. A próxima turma começa dia 10 de abril. Qualquer dúvida é só me chamar no privado aqui, aí estão os meus contatos. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Tamo junto.